Olá, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ascensão, do Stephen King. Quem me acompanha há bastante tempo já sabe que eu sou fã do Stephen King. Apesar de não ter conseguido ler todos os livros dele ainda, eu acho isso um pouco impossível. Eu gosto muito do autor, já participei de vários bate-papos sobre ele, enfim. Sou apaixonada pela escrita do King. Meu livro preferido é o Misery, inclusive já comenta aí qual é o seu livro preferido. E hoje a gente vai falar sobre um livro que me surpreendeu muito do início ao fim. Então já se inscreve, clique em gostei e ativa o sininho para receber as notificações. E vamos lá. King é conhecido pela sua escrita de terror, né? Os livros dele mais conhecidos são Carrie, Iluminado, It. Todos livros que brincam com o sobrenatural, que trazem figuras muito importantes que assustam os sonhos das crianças. Seja o Pennywise ou os fantasmas de Iluminado que me assombram até hoje. O Iluminado foi o único livro que eu tive que ler de luz acesa porque me dava medo real, assim. Medo até hoje daquele livro. Ascensão é um livro um pouco diferente. Ele me chamou a atenção por ter, assim, menos de 150 páginas. Quando eu vi isso, eu falei, cara, você tá brincando comigo que é um livro do Stephen King com menos de 150 páginas. Mas enfim, é um conto. E um conto do King tem 150 páginas. Mas ele é um livro muito interessante. Aqui a gente vai acompanhar o Scott, que é o nosso personagem principal, que descobre uma coisa muito interessante sobre si mesmo, que é, ele tá perdendo peso, mas não perdendo massa. Ele aparenta ter o mesmo peso, mas a toda semana ele tá perdendo 1 quilo. Isso vai crescendo conforme as semanas vão se passando. E apesar disso ser o ponto fantástico, sobrenatural, ficção científica dentro dessa história, ele não é o ponto mais importante, digamos assim. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei muito surpreendida porque eu pensava que ele era sobre uma coisa, eu tava esperando um livro de ficção científica, algo alienígena bizarro, e ele não é sobre isso. O King acaba não explicando o suspense pra você dessa história, porque ele brinca com outra questão. A história aqui vai se passar em Castle Rock, uma cidadezinha que os fãs de Stephen King já conhecem, inclusive tem até série, já falei sobre ela por aqui, que é a cidade fictícia do King para contar suas histórias, a cidade de Cujo, por exemplo, enfim, tantas outras. E o King faz um pouco de referência entre as suas histórias nesse livro aqui também. Mas, como eu disse, essa história se passa em Castle Rock e ela vai contar a história do Scott interagindo com um médico que é amigo dele, que vai meio que tentar ajudar e entender a situação dele, e um casal de mulheres que mora perto dele, que é um casal de mulheres lésbicas casadas, e que isso tá incomodando muito a sociedade ali de Castle Rock. Porque tudo bem elas serem um casal lésbico, mas um casal lésbico casado é inadmissível para as pessoinhas daquela cidadezinha. E essas mulheres começam a ter grandes problemas, tipo, das pessoas não irem no restaurante delas, porque onde já se viu elas serem casadas. E várias situações vão acontecendo ali até chegar num ponto principal da história, onde acontece uma corrida anual e, enfim, é muito importante pra cidade e tal. Mas eu não vou contar, né, pra não dar spoiler pra vocês, porque é um conto, é super rapidinho de ler. Eu tô aqui acreditando que todo mundo vai ler esse livro. Por quê? Como eu já disse, o King é conhecido pelo seu terror, mas ele não escreve só terror. Ele escreve muito sobre a natureza humana, sobre os nossos sentimentos, por mais que a gente ache que não. E uma das coisas que eu mais gosto no King é quando ele sai até um pouco do romance sobrenatural e deixa se experimentar por outras coisas. Porque o primeiro livro que eu li do King se chama Tudo é Eventual. Inclusive é um livro até hoje em dia meio caro, não tem tanta publicação dele. É um livro de contos do King, onde tem uma das minhas histórias preferidas dele, que é sobre uma família, sobre um casal que acaba se presenteando, cada um com um gato e outro com um cachorro. E esses dois animais acabam gerando a separação do casal de uma forma, assim, incrível. Você fica, cara, isso é muito real, sabe? Você tem um quê ali sobrenatural, um quezinho, assim, mas isso fica tão subliminar dentro da história que você, tipo, pode ignorar completamente, só seguir a parte realista dela, que é muito boa. E aqui nesse livro, eu até tava lendo uma crítica, se eu não me engano foi do New York Times, sobre o livro, e porque eu queria ver o que as pessoas estavam achando sobre esse livro, e o crítico inclusive fala que o terror aqui tá muito mais ligado com a nossa vivência hoje
do que com os outros romances do King, sabe? Enquanto todo mundo tava esperando, talvez, uma grande crítica ao Trump e enfim, várias outras coisas do novo livro do King, o que a gente tem aqui é um livro sobre esperança. E isso é o mais incrível neste livro, é algo que eu mais amo nele, porque ele é um livro que te traz esperança. É como se esse personagem fosse um messias das boas novas, sabe? Ele traz pra você uma inspiração. E o momento onde a gente tá vivendo, onde todo mundo briga por qualquer coisa, onde a gente vê briga por política, religião, escolhas, enfim, a gente vê tanta briga hoje em dia, e, enfim, pessoas perdendo amizade e tudo mais. Esse livro, ele traz um pingo de esperança, de histórias sendo fechadas, mesmo sendo um livro com um final aberto. É uma história tão gostosa de se ler, que eu acho que esse livro vai ser aquele livro pra mim de quando tudo tá dando errado, quando você quer aquela gota de esperança, aquela gota de boas notícias, aquela coisa boa, você pega esse livro e lê, porque ele tem menos de 150 páginas, ele te traz tantas mensagens positivas, sabe, de um cara que tá passando por uma coisa bizarra na vida dele, mas mesmo assim ele pensa em ajudar um casal, mesmo assim ele pensa em ajudar essas duas mulheres, ele se torna amigo delas, ele quer se tornar amigo, ele é uma boa pessoa. E a forma com que eles vão criando esse círculo de amizade é tão bonito e profundo, que é um livro que te faz questionar essas coisas, sabe? É aquele livro que brinca com o que você imagina que ele é. Eu comecei esse livro achando que ia ser um negócio alienígena bizarro, e terminei com um livro que fala sobre esperança, sobre acreditar no próximo, sobre a ascensão de coisas e de momentos, sabe? Sobre amizade verdadeira, sobre pessoas com que você quer viver os últimos momentos da sua vida e como você quer levar isso, sabe? O nosso protagonista, ele é uma pessoa muito interessante porque ele fala muito sobre isso, sabe? Tipo, ele sabe que uma hora a vida dele vai chegar ao fim com essa coisa estranha que tá acontecendo. Ele não quer ser estudado, levado pra pesquisa e perder os últimos momentos dele. Ele quer aproveitar isso perto das pessoas que ele ama. Ele já tem ali o que ele acredita ser real. E eu acho que completar tudo isso com um final aberto, onde o King não explica esse fato fantástico, essa situação toda dentro da história, acaba completando toda essa narrativa, sabe? De um jeito que o leitor se sente abraçado. Eu gosto muito de narrativas com finais abertos, que o autor não explica tudo. Eu acho que contos, isso ainda é mais legal, porque não precisa de explicação. Eu acho que as coisas... o leitor pode levar isso para sua imaginação, ele pode continuar a história na sua cabeça, e as coisas podem continuar acontecendo ali. E isso é muito bacana, sabe? Eu gostei muito desse livro. Eu acho que é aquele momento... É um livro bacana pra você ler também nesses momentos de início do ano, sabe? Porque assim como o Scott tenta resolver tudo, deixar tudo certinho antes do dia zero dele, do dia final, a gente também se sente com vontade de resolver as nossas pendências de amizade, de situações que foram deixadas. 2019 foi um ano de tanto conflito, problema. Talvez ler esse livro traga pra gente esse respiro de coisas boas que a gente tava precisando. E eu fiquei muito surpresa com o Stephen King trazendo isso pra gente. Logo, King, sabe? Que podia deixar a gente sem dormir nos primeiros dias de ano com um terror super macabro. Mas em vez disso, ele dá um presente, ele abraça os seus leitores e fala: calma, tudo vai ficar bem. Se a gente manter as coisas bem, sabe? Eu acho que ele quer mostrar mais do que uma sociedade inteira, as pessoas fazendo as coisas individualmente e cuidando das suas próprias questões, podem fazer muito mais, sabe, do que realmente elas estão fazendo. E podem fazer coisas significativas, podem mostrar para o outro que eles são queridos, que eles são amados, que eles são aceitos. E essa também é uma história sobre aceitação. E tudo isso em menos de 150 páginas. É uma dessas coisas que mostra por que a gente gosta tanto do King, sabe? Quando vocês perguntam, mas eu não curti Stephen King. Porque é por causa dessas histórias. São esses diamantes preciosos que existem em pequenas histórias do King que às vezes a gente passa despercebido e não conhece, porque a gente vai para os clássicos tão famosos. Enfim, Ascensão é um livro que vale muito a pena. Eu mais do que recomendo pra você. Foi uma das minhas ótimas leituras de finais de ano. Ela não tá no livro de favoritos porque eu li depois de fazer aquele vídeo. Enfim,
Mas é um livro que eu recomendo muito. Vou deixar o link aqui embaixo no sobre pra vocês comprarem o livro. Comprando com o meu link ajuda muito a gente. Você não gasta mais com isso. Então, fica aí a dica. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau!